desses casos, desses comportamentos no trânsito. Eu já estou com a Rafa Schwink, que produziu essa reportagem ao vivo, para falar dessa situação, né? Coisa que fica muito clara é que o comportamento irresponsável desses motoristas continua acontecendo em todos os cantos, em todos os endereços, ou seja, não é exclusividade de Cascavel ou das rodovias, né, Rafa? Pois é, não mesmo, a gente está vendo uma irresponsabilidade aí realmente alarmante, inclusive por parte dos condutores. Hoje, conversando com a Simone, né, que é presidente da Transitar, ela inclusive trouxe um dado que em uma abordagem, em uma daquelas blitz, que normalmente a gente acaba acompanhando aí, uma das mais recentes, eles ficaram em torno de 2 horas nessa localidade. Nessas 2 horas, 22 condutores foram flagrados, abordados, eles teriam ingerido bebida alcoólica. E o mais agravante disso é que pelo menos metade desses motoristas precisaram ser encaminhados para a delegacia, porque o nível de álcool era muito grande. Para a gente entender um pouco mais sobre isso e principalmente dos riscos, nós estamos aqui com a Priscila Binotto, que é especialista em trânsito, para trazer essas informações. Priscila, quando a gente fala em crime de trânsito, que é isso, né? Quando é esse número muito expressivo de álcool, o que de fato a gente está falando? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Nós estamos falando que nós precisamos retirar esse condutor de circulação, precisamos tirar ele do convívio com a sociedade porque ele não está conseguindo nem cuidar de si, muito menos dos outros. Esse é a consequência do crime de trânsito. O limite ali seria o 0,3. Em algumas circunstâncias, a gente verifica aí motoristas com 0,8. Isso é um número muito expressivo. O que de fato esse motorista, esse condutor, ele perde ali na questão de estar dirigindo dessa forma? O grande problema é que quando o condutor ele ingere uma quantidade alta de álcool, ele tem o excesso de confiança e ele perde uma visão chamada visão periférica, ela vai ficando cônica. Então essa visão que nós temos de perceber o que está dos nossos lados, né? Isso ele vai perdendo e com isso perde-se muito na direção, porque nós precisamos de todas essas visões. Então você usa a visão periférica, por exemplo, para olhar os retrovisores de fora do veículo. Os retrovisores externos, eles são observados pela visão periférica. Então, se eu vou atravessar uma via e eu vou fazer, então, o uso desse olhar, se eu não tenho a visão periférica, eu não observo perigos que venham vindo. Outra coisa que eu não percebo também é o tempo. Eu tenho uma demora mais na minha reação. Então, o que acontece? Eu vejo o sinal do semáforo, mas eu não tenho tempo de reagir. Se acontece alguma coisa, uma outra pessoa comete um erro, eu também não consigo reagir. Eu não tenho mais a direção defensiva, né, ao meu favor. O que a gente tem notado, inclusive, é que os condutores, principalmente aqueles que estão andando de maneira correta, eles mais do que nunca, em alguns horários, dias, principalmente fins de semana, que a gente tem notado isso, a tal da direção defensiva, ela está sendo mais necessária ainda, né? Mais necessária, as pessoas estão mudando rotas, então estão evitando os lugares onde já é conhecido, que tem uma grande concentração de pessoas alcoolizadas, sejam pedestres, sejam motoristas, então as pessoas estão realmente mudando o comportamento para tentar se defender desse mal que está assolando aí a nossa sociedade. Para a gente só finalizar, Priscila, no seu ponto de vista como especialista de trânsito, o que você nota, o porquê dessa mudança tão expressiva de comportamento aí por parte dos motoristas aqui em Cascavel? Eu percebo que o que acontece é que as pessoas, elas não têm a intenção e nem noção do que está acontecendo com elas. Principalmente eu preciso, de repente, por causa do monte de problemas, de crise financeira, isso e aquilo, as pessoas estão se retirando, vamos dizer assim, né? Ocupando a cabeça com outra coisa, infelizmente com álcool. E isso daí está trazendo todos esses problemas, né, Wagner? Porque a gente está vendo aí um número muito expressivo, elevado. A gente não chegou nem na metade do ano e a gente já chegou à metade dos condutores que tivemos no ano passado como um todo, sendo encaminhados para a delegacia por causa do crime de trânsito, por ter ingerido bebida alcoólica num número muito expressivo. Lembrando que a partir de 0,3 já é considerado crime de trânsito. Então, para se ter uma ideia aí que realmente está um perigo dirigir nas ruas de Cascavel à noite com essa quantidade toda de motoristas que ainda continuam bebendo e pegando a direção, né? E falando nesse caso, daqui a pouco, inclusive, a gente vai mostrar uma situação que câmeras de segurança flagraram aqui em Cascavel, né, Rafa? Que é, de fato, impressionante o que uma mulher, uma jovem, fez no trânsito de Cascavel, invadiu, inclusive, em estabelecimentos. Já, já, a gente discute esse assunto. Obrigado ao nosso entrevistado, obrigado, Rafa Schwink.